Tati, nós já nos conhecemos há muitos anos, eu já te acompanho há muito tempo, na realidade, já somos amigas e, sabes, eu estava a pensar agora que, sei lá, às vezes nós, como somos tão próximas, não é? Damos quase por garantido e quase como vamos acompanhando, quase como se fosse simples e fosse banal quase aquilo que são as conquistas que tu tens tido. Mas não são nada banais, são muito acima daquilo que acontece na média, principalmente na média das pessoas da tua área, não é? Portanto, tu és fisioterapeuta. Eu acho que era giro contares aqui um bocadinho dessas origens e disto que tem sido este caminho com o GBR. Imaginei, eu sinto isso mesmo, sinto igual também, porque, ou seja, comecei na altura quando estava a começar a acabar a faculdade, a terminar, a começar a trabalhar e assim, eu sentia, pronto, vai ser isto, vai ser tipo trabalhar 40 anos, receber 1000 euros por mês e não há de mudar muito mais que isto. Depois falavam de, queria assim algo mais teu, tipo, mais tipo autónoma, e eu pensava, esta malta está maluca, eu nem percebo nada no uso do trabalho, quanto mais começar assim um negócio, assim algo mais, lançar-me por mim. E então foi começando a criar comecei assim com o GBR também, e na altura estava a trabalhar num lar, em contrato de trabalho, ou seja, comecei a estágio profissional, péssima ideia, depois comecei a trabalhar part-time, assim só 5 horas por dia, e eu recebia, eu depois eu tive a fazer contas mesmo por hora, eu recebia 6,40€ em média, depois trabalhava num clube, eu teria 6,5€ no lar, e depois com o clube não sequer era 6,40€ vai por hora. E era o normal, ou seja, para mim eu estava a receber muito bem, porque eu estive um bocadinho acima daquilo que era o estágio profissional. Isto foi em 2021, 22, qualquer coisa, e portanto eu estava relativamente bem para aquilo que era a comparação com os fisioterapeutas. Normalmente a malta nessa área trabalha sempre em mais do que um sítio. Exatamente, sempre tipo, em vários sítios ao mesmo tempo, que é tipo, ok, não recebo bem aqui, então vou trabalhar em vários sítios, né? E portanto eu estava tipo, estou bem, ou seja, eu quero estar a ganhar mais, e por isso vou trabalhar em muitos sítios. Então, eu trabalhava imensas horas, então na altura do estágio era tipo 8 horas, e depois tinha 2 dias que eu não ia para o clube, e depois era sábados e domingos, era horrível, trabalhava muitas horas. E pronto, e a verdade é que depois, na altura, quando começámos a rodear mais destas pessoas dentro do GBR, começavam a picar, de a receber bué da mal, como assim? E eu aí comecei depois despedi-me na altura, em 2023, no final do ano, despedi-me do lar, lancei-me sozinha, tipo, só com o clube, pensei, isto vai ter que dar, surgiram os domicílios, ou seja, comecei assim a trabalhar mais por minha conta, mas através de uma empresa, e na altura passei de 6€ por hora, 6,5€ vá, a passar para 16 por 45 minutos. E eu assim, incrível, tipo, estou a receber bué da bem agora. Só que depois foi, tipo, eu falava com as pessoas à minha volta, né? Porque comecei pela terra muito pequenina, que também já estiveste lá, portanto, muito pequenino. E na altura... Que é, chama-se Ilha, mas não é a Ilha dos Açores, ainda não. Exato, é uma ilha de Pombal. E pronto, e na altura diziam, pronto, agora já estava bem e tal, mas cuidado que são tipo domicílios, já estás por tua conta, mesmo que seja... Mas acho que ficavam mais seguros porque eu estava a trabalhar por uma empresa, e portanto era mais seguro ali para a volta à minha volta. E depois voltava a falar com pessoas da GBR, assim, estás louca, estás a receber super pouco, e ainda por cima mais com deslocações, e eram domicílios super longe, portanto eu não recebia assim tanto quanto isso. E depois aquilo foi começando a crescer este bichinho de se cá tem que começar a ir mais por mim. E eu acho que foi ainda há pouco estava a dizer isso, que eu sinto que foi mesmo o universo a querer mostrar, tu tens mesmo que lançar tipo os teus próprios domicílios. Então os domicílios dessa empresa começaram a parar e eu comecei a fazer mais por mim, com a ajuda do GBR, fazer a parte dos panfletos, tipo publicidade no Instagram, tipo boca a boca e não sei. Mas como é que o GBR te ajudou nisso, na prática? Primeiro claramente foi esta mudança de mindset, porque era isto, era eu ter pessoas que diziam, como é óbvio que faz sentido ir mais por ti, por tua conta, porque claramente vais ser muito mais valorizada naquilo que estás a fazer e tu entregas valor. E era outras pessoas que, claro, com muito carinho, mas com os medos que eles também tinham da minha terrinha, que é, tipo, não vai correr bem, tu estás a ir por tua conta e um mês podes estar a ganhar muito, mas depois no outro mês as pessoas já não querem, desaparecem e já não estás a receber nada. Então foi isso, foi também ou seja, eu dizia, ok, mas como é que eu vou arranjar clientes? Eram ajudar-me, sabes? Ajudar-me nesse processo de, olha, tinha assim o panfleto, olha, o que é que achas? Devia fazer assim, tipo, literalmente, tipo, todo o processo ajudavam nisso tudo. E isso foi giro de como é que ele podia fazer, do boca a boca, depois também trabalhava no clube, isso também ajudou um bocadinho. E pronto, ou seja, na altura foi esse crescimento dos domicílios. E é engraçado que em dezembro, ou seja, eu lancei os panfletos tipo, em agosto de 2025,
e na altura não tinha quase ninguém tipo, a contactar nesse sentido. E que também com esta ajuda do GBR e das pessoas que me acompanham é normal, né? Não é? Num momento e de repente já tens clientes a ligar. Né? Eu também percebi isso com o GBR e em dezembro, todas as semanas tinha uma ou duas pessoas a ligarem-me, tipo, preciso dos teus serviços, sabes? Foi assim um bocado louco. E pronto, e a verdade é que mesmo no clube eu consegui financiar tipo, o valor e eu pensei que no clube isso não ia acontecer e mesmo assim foi só uma conversa e claramente eles perceberam que realmente eu tinha muito valor ali e aumentaram e foi uma coisa muito natural e era uma coisa que eu pensava, isto não vai acontecer porque é uma associação, né? Ou seja, não é uma coisa que não é uma empresa, tipo, é uma associação sem fins lucrativos e deu, e foi, sabes, e acho que isso foi claramente muita confiança, nem dá para explicar, foi mesmo muita confiança do clube, ou seja, desculpa, daquilo que o GBR também me trouxe. E depois, pronto, na altura, ou seja, eu fui aumentando um bocadinho os meus domicílios, o valor que eu cobrava dos domicílios, e quando eu passei, por exemplo, de 20 para 25 para 30, eu falei assim, tu és maluca, não já estar a pagar isso, tu não sei o quê, depois ainda por ter mais deslocações, e a verdade é que pagam, sabes? Claro. E claro que, ou seja, a minha intenção neste momento, pronto, eu vou ser sincera, não é eu crescer imenso como fisioterapeuta porque não é o meu foco, mas sem dúvida que é muito bom tipo, este reconhecimento. Eu sei que claramente as pessoas estão dispostas porque eu sei o quão boa tipo, eu entrego o meu trabalho. E isso, sem dúvida, que vem das pessoas do GBR, porque é mesmo muito giro. Eu agora sou a pessoa que dou confiança tipo, às pessoas à minha volta, tipo, como é óbvio que eles vão estar a pagar-me este dinheiro, sabes? E então eu estava a fazer contas de dezembro de 2023, lá está quando terminei a cena segura do contrato, logo ao pé da minha casa, que eram 5 minutos de carro e etc. Eu estava a receber, como era part-time, 623 euros na minha conta, depois mais o clube, que era tipo ao negro, pronto, mas agora posso dizer isto, porque agora estou a recibos no clube. Na altura eu estava a receber, ou seja, dependia ou seja, dos treinos dos jogos que eu fazia, agora eu recebo sempre um valor fixo, mas lá dependia na altura, e como era um mês em que há Natal e etc, não há tantos jogos, eu sei que eu devo ter feito para aí 200, 300 euros no máximo, ou seja, eu sei claramente que eu não chegava aos 1000 euros que é por mês na altura, mas vamos supor que sim. Pronto, e no final de dezembro de 2025, eu tive, tipo, nesse espaço de 2 anos, eu tive um aumento de 1400 euros. Ou seja, tenho pessoas, a maior parte dos fisioterapeutas nem isso recebem de ordenado tipo do contrato numa clínica, nem 1400 euros recebem na conta. Eu tive isso de aumento. Caraças, isto está mesmo... Ou seja, passamos de que seja os 1000 euros para 2400 euros, só como fisioterapeuta. E eu mesmo, tipo, mesmo própria sinto que tipo, é algo normal, né? Mas quando eu falo, eu digo, não, isto não é normal, sabes? Então, porque é isso, porque depois nós estamos tão envolvidos neste ambiente de crescimento, não é? Em que estamos constantemente, e tu estás constantemente em contacto com outros membros também da comunidade, que já estão em patamares ainda mais... Eu assim, isto é pouco ainda, deixa que para a próxima. Isso permitiu-me também começar a chegar assim, a coisas mais interessantes aqui a nível pessoal, porque assim, na vida muito esse é o meu objetivo, muito mais do que ser fisioterapeuta XPTO, é ser uma parte muito mais pessoal, de casa, de filhos. E estou mesmo orgulhosa disso porque no final do ano, ou seja, decidimos de ok, vamos avançar e construir casa própria, que sempre foi um sonho tipo desde pequenina, e é incrível porque fica mesmo, tipo, ou seja, no terreno já tínhamos e depois fica mesmo entre a casa dele, dos pais dele e da minha, dos meus pais, estava num sítio perfeito, onde eu passei a minha infância, porque é mesmo ao lado dos pais, da casa de uma amiga minha. Então, isso é mesmo bem giro. Eu sei que isso deve claramente a este aumento de rendimentos, esta diferença de realidade, de mentalidade, mesmo parte dos investimentos mais em ativos, ou seja, nunca tinha investido a minha vida, até agora a minha mãe investe em tudo. Pois foi, porque até a Aida começou. Exato. Ainda a minha mãe na GBR, ali. Exato, ou seja, ela também começou com esta cena de claramente ter começar a investir, então já disse, não percebo nada disso, agora tu dou-te o dinheiro e tu investes e vamos ajudando e eu vou ensinando aos pouquinhos. Mas isso claramente é incrível, ou seja, neste momento, eu dizendo valores exatos, ou seja, eu invisto 200 por mês em ETFs e, não vou dizer Bitcoin, pronto, nada de querer sugerir, mas é o que eu faço. Pronto, mas neste caso estou assim a acumular mais porque, pronto, como vamos ter a casa, né, e construção é assim um bocadinho mais, um peso maior. Isto com 26 anos. 26 anos. Vais construir, já está os primeiros passos da construção. Mesmo na fase do projeto e tudo. Olha, é mesmo muito giro. Isso é que
sei lá, daqui a 1 ano ou 2 eu quero ter filhos, sempre quis ter filhos assim antes dos 30 e sentir que isso claramente está a acontecer. Sei lá, acho que eu falo disto tipo, todos os dias e sinto que é banal, até uma pessoa se emociona, sabes? Que é tipo, como assim isto realmente está mesmo a acontecer? Então é... Quando as perspectivas muitas vezes à nossa volta, e nós somos do mesmo ano, e nós vemos a malta está com um registro e com um discurso completamente diferente deste. As perspectivas não têm nada a ver nada. com esta... É tipo, vamos viajar de vez em quando e vamos. Então, isto é E é quase para viajar, para esquecer naquele... da vida que, exato, que andamos a viver.